Olá, boa tarde, bem-vindo ao Seminário Talmide. Vamos agora começar mais uma aula. Estamos estudando sobre o Evangelho e a conversão bíblica. Na aula passada tratamos do primeiro ponto que compõe a mensagem do Evangelho, que é acerca de Deus. É importante que o homem entenda e conheça que Deus é o Criador de todas as coisas, portanto tem autoridade sobre todos, inclusive sobre o homem. Ele é santo e justo. Então, por esses atributos, exerce a sua justiça e não tolera o pecado. Age com justiça com relação ao homem, com relação ao pecado. Hoje vamos estudar sobre o segundo ponto da mensagem do Evangelho, que trata acerca do homem. Quem é o homem? Como que Deus vê o homem e o que a Bíblia fala acerca da condição do homem. Nós sabemos que a Bíblia mostra que o homem é pecador. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse: todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então, por mais que o homem queira se justificar e aparentar bondade e se convencer de que é bom, a Bíblia diz que o homem é pecador. Portanto, ele é mau e ele está separado da glória de Deus. E para compreender qual é a condição do ser humano diante de Deus, nós temos que entender o que é o pecado. A maioria das pessoas pensa no pecado, principalmente o seu próprio pessoal, como se fosse uma simples multa de trânsito, uma infraçãozinha que ele cometeu e ele vai lá, paga a multa e pronto, está tudo resolvido. A questão é que Deus não vê as coisas dessa forma. O pecado não é uma simples violação de uma norma de trânsito celestial e pronto. Não. O pecado é o rompimento de uma relação com Deus. Ele é mais do que isso, é a rejeição de Deus mesmo, é rejeitar o Deus. Embora as pessoas não admitam isso e dizem que creem em Deus, dizem que buscam a Deus, dizem que servem a Deus, mas na verdade as pessoas estão rejeitando a Deus. É um repúdio, uma rejeição ao reino de Deus, ao cuidado e à autoridade de Deus. Assim também como a rejeição, o repúdio do seu direito de mandar sobre aqueles que ele mesmo deu vida, ou seja, o ser humano. Então nós temos que compreender que pecado não são aqueles atos que nós cometemos e que sim, são pecados, mas quando a Bíblia fala do pecado do homem, ela está indo além disso, falando mais do que isso. Nós temos que compreender que é o pecado, não são atos isolados, ou esses atos são consequências do pecado que está no ser humano, que faz parte da natureza humana. Então, o pecado é rebelião contra Deus. Pecado é o rompimento da relação com Deus. Pecado é traição e pecado é idolatria, porque quando o homem peca, quando o homem pecou, ele deixou de adorar a Deus, para quem ele foi criado para adorar. O fim da criação do homem era para adoração a Deus, e ele rejeitou isso quando ele pecou e por fim foi expulso do Éden como consequência. Então, o conceito de pecado é muito mais do que alguns atos que nós cometemos e que obviamente não agradam a Deus, que a Bíblia chama de pecados. Por isso que nós temos que diferenciar o que é o pecado do que são pecados. Os pecados são consequência do pecado. E temos que compreender isso para compreender a dimensão da gravidade da situação do ser humano. Em poucas palavras, então, nós podemos dizer que o pecado é rebelião das criaturas contra o seu Criador. Deus criou o homem e a mulher à sua própria imagem. Isso significa que eles deveriam ser, agir e proceder como Deus, certo? Deveriam ser justos, deveriam ser santos, deveriam glorificar a Deus, estar em comunhão perfeita e perpétua com Deus. E também deveriam
governar o mundo. Eles foram criados, eles tinham um trabalho para fazer, que era governar o mundo. E isso nós encontramos em Gênesis capítulo 1, versículo 28, que diz: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então nós observamos e vemos que o homem tinha uma tarefa a cumprir, um trabalho a fazer, que era justamente governar esse mundo, governar a criação de Deus. Mas o homem tem que entender que a autoridade que Deus lhe deu para governar o mundo não era a sua própria. Deus lhe deu autoridade sobre a criação, mas ele estava sujeito, subordinado à autoridade de Deus. E isso é o que o homem não quer, ele quer ser autônomo. Deus os criou o homem e a mulher, e, portanto, tem o direito de estar no comando, tem o direito sobre e a autoridade sobre o homem. Quando o homem comeu o fruto que ele não deveria comer, ele não estava simplesmente violando um mandamento arbitrário que Deus havia dado. Ele estava, na verdade, rejeitando a autoridade de Deus sobre ele e estava declarando a sua independência. Ou seja, ele não queria estar debaixo da autoridade de Deus. Ele estava declarando sua independência. A decisão do homem foi consciente de rejeitar a Deus como rei. Como criador e como ser supremo, ele é o rei, o senhor de toda a criação. E quando o homem rejeitou a autoridade de Deus e desobedeceu, ele estava justamente rejeitando conscientemente o reinado de Deus, Deus como rei. Eles sabiam quais eram as consequências da sua desobediência. No capítulo 2, no versículo 17, diz: Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E nesse versículo nós encontramos essa expressão morrerás em dois sentidos. No sentido espiritual, que o seu efeito foi bem imediato, porque o homem foi expulso do jardim e perdeu a comunhão que ele tinha com Deus. O homem não podia mais ouvir Deus, ele não podia mais falar com Deus livremente, não podia mais estar naquele relacionamento que ele tinha com Deus todos os dias, porque a Bíblia mesmo diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. E no sentido físico, o homem, a partir daquele momento, começou a morrer. Os anos foi envelhecendo, foi adoecendo e morria. E à medida que os anos vão passando, o tempo de vida do ser humano também vai reduzindo. E por mais anos, por mais tempo que alguém viva, inevitavelmente vai chegar o dia que essa pessoa vai morrer. Então, quando Deus disse, certamente morrerás, isso tinha dois sentidos. O sentido espiritual, porque o homem perde a comunhão, a vida que ele tinha com Deus, ele passa a estar separado de Deus e, portanto, morto espiritualmente. E o sentido físico, porque ele sim passa a morrer literalmente, fisicamente. Sua vida está limitada. Então, a Bíblia chama a essa desobediência aos mandamentos de Deus, seja em palavra, seja em pensamento ou seja em ação, como pecado, rebelião. É assim que a Bíblia chama, certo? Por isso não podemos considerar que é uma simples multazinha, uma simples transgressão de uma regra de trânsito. É muito mais do que isso. Literalmente, a palavra significa errar o alvo, apontar na direção oposta, ou seja, deveria ir para esse lado e escolhe ir na outra direção. Deveria caminhar nesse sentido e escolhe caminhar no sentido contrário. É romper a sua relação com Deus e rejeitar o senhorio legítimo de Deus na sua vida. Isto é pecado.
As consequências do pecado do homem foram desastrosas para ele, para os seus descendentes e para toda a criação. Em Gênesis capítulo 3, do versículo 16, do 16 ao 24, nós lemos: E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: Visto que atendestes a voz de tua mulher, e comestes da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimentas para eles, para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora formado. E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho até a árvore da vida. Então, Deus ali declarou a consequência da desobediência, da rebelião do homem contra Deus. Consequências sobre a criação, consequências para a mulher, consequências para o homem, e consequências físicas e consequências espirituais também. Em Gênesis capítulo 5, versículo 3, nós lemos: Viveu Adão 130 anos, gerou um filho à sua imagem, conforme a sua semelhança, e lhe chamou Sete. Observe que quando diz aqui, veja, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então o homem deveria ser como Deus, mas o homem se rebelou e rejeitou a autoridade e o senhorio de Deus na sua vida. E a Bíblia então diz aqui no capítulo 5 de Gênesis, versículo 3, que o homem passou a gerar filhos, descendência, porque Deus havia dito que ele deveria se multiplicar. Isso fazia parte do propósito de Deus. Mas observe, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. O que isso significa? Significa que como Adão pecou e rejeitou a Deus, passou a ter a natureza pecaminosa e estava separado de Deus e morreria como consequência disso, tudo isso estava passando para as gerações seguintes. Ou seja, da mesma forma que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, o homem agora estava gerando outros seres à sua imagem e sua semelhança. E as consequências que ele estava sofrendo do pecado, ele estava passando para toda a geração humana. Em Romanos capítulo 5, Paulo esclarece mais sobre isso, quando ele fala, Romanos capítulo 5, no versículo 12 e 18. Romanos 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E o versículo 18 que diz: Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação que dá vida. Então veja, o pecado passou a todos os homens, a toda a descendência humana, as gerações humanas a partir de Adão.
E por fim, a própria natureza sofre as consequências. Em Gênesis capítulo 3, versículo 17 e 18, que nós já lemos, a Bíblia nos mostra o que aconteceria com a natureza. Capítulo 3, versículo 17 e 18. E a Adão disse: visto que atendestes a voz de tua mulher e comestes da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos. Em outra tradução diz cardos e espinhos. E tu comerás a erva do campo. Então, toda a natureza, toda a criação sofreu as consequências do pecado do homem. Então, foi algo muito sério. Nós não podemos pensar no pecado como algo simples e relevante, sem muita importância. Foi algo muito grave que o homem cometeu quando pecou. E todos são pecadores, inevitavelmente. A sua vida espiritual terminou imediatamente, no caso de Adão e Eva. A sua comunhão com Deus se rompeu, a sua alma se secou e o homem passou a sentir dentro dele a necessidade de algo que ele havia perdido quando rompeu sua relação com Deus. Todos nós somos culpáveis. Romanos capítulo 3, no versículo 10 diz: como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E no versículo 23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, lamentavelmente, essa é a condição do homem e nós não podemos minimizar isto ou querer que as pessoas pensem que o pecado é menos grave do que ele realmente é. Essa ideia de que os seres humanos são fundamentalmente pecadores e rebeldes não é somente escandalosa, mas é repugnante para os corações que pensam que eles mesmos são basicamente bons e autossuficientes. Ninguém gosta dessa ideia. O ser humano se sente incomodado com isso, mas é essa que é a realidade. É por isso que é absolutamente crucial que possamos entender a natureza e a profundidade do nosso pecado. Os homens e também os cristãos mal interpretam o pecado. Lamentavelmente, muitos amenizam a gravidade do pecado. E nós temos que estar muito conscientes do que realmente o pecado significa diante de Deus, de quão sério é o pecado diante de Deus. Deus não tolera o pecado, Deus não pode suportar o pecado por causa da sua santidade. E como justo que Deus é, Ele exerce a sua justiça sobre o homem. É por isso que a Bíblia diz que todos estamos sob o juízo de Deus, porque todos são pecadores. É uma falha muito grave, gravíssima, e que Deus, por sua justiça, tem que corrigir, tem que castigar. Então, nós vamos concluir aqui a nossa aula, essa primeira parte. Na próxima, vamos continuar falando acerca do homem pecador ainda, e vamos então estar falando sobre alguns conceitos equivocados que as pessoas têm acerca do pecado. Confundem pecado com coisas que não são pecado. Que Deus esteja te abençoando e que possamos ser responsáveis em encarar o pecado com a mesma seriedade, com a mesma gravidade que o próprio Deus o encara. Que Deus te abençoe.